Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso CTN Sem Mistério, artigo por artigo. Já estamos no artigo que será tema hoje, 17 e 18 do CTN. Olha só quanta coisa a gente já leu, já estudou. Então, se você está chegando agora, eu me chamo Beatriz Biancato, eu sou advogada tributarista aqui no município do Guarujá e também sou professora. Aqui no YouTube me proponho auxiliar vocês a estudar o direito tributário. Propus essa série de episódios em que estamos passando artigo por artigo do CTN. Lá no meu Instagram, @tributário sem mistério, você também pode conferir outros tipos de publicação, especialmente aquelas que vão ao ar lá no meu blog. Derrubei um copo. Lá no meu blog, www.tributariosemmistério.com.br. Sem mais delongas, vamos ao que interessa e por que vocês estão aqui hoje. 17 e 18 CTN. Vamos. Bom, então vamos começar, como sempre, pela leitura, né? Temos que ler para a gente tentar começar essa tarefa de desmistificar e entender de fato o que aconteceu aqui nesse artigo 17 e 18. Então vamos lá. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações neles previstas. Artigo 18. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes, ao Distrito Federal e aos estados não divididos em município, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Tá? Então, aqui a gente tem algumas regrinhas de competência, e aí eu tenho que novamente lembrar vocês que o CTN, ele é de 1965. Nossa Constituição Federal é de 1988. Então, quando ali no artigo 17 ele fala os impostos componentes do sistema tributário são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações aqui previstas no CTN, já entra em confronto lá com o texto constitucional. Por quê? Vou mostrar para vocês. Aqui na Constituição, lá no artigo 154, a gente vai ter a possibilidade de tributos novos. E aí a União, claro, né, podendo instituir esses tributos novos. Olha aqui, ó, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos, né, nos artigos anteriores, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio de outros tributos, de outros impostos que são previstos no texto constitucional e no texto do CTN. Então, alguma coisa nova. Então, essa inovação é permitida desde que obedeça esses critérios do inciso 1º, tá? Isso aqui é o 154 da Constituição Federal. Então, vejam que quando a gente vê aqui, então, no CTN, exclusivamente, quando a gente fala de exclusivamente aqui no CTN, não é bem exclusivamente assim, porque a gente acabou de ver que no texto constitucional de 88 existe a possibilidade de instituir novos impostos desde que não existentes, né? Então tem que ser novo mesmo, real oficial, tem que ser novo. E aí, pessoal, com relação a essas competências que estão no artigo 18 do CTN, quero dar uma passeada aqui com vocês pela Constituição, onde a gente vai encontrar algumas disposições acerca de competências e num critério mais atualizado, tá? Então, olha só, são regras importantes que caem nas provas de concurso. Naquele artigo 18, ele não vai ser objeto da sua prova. O que vai ser objeto da sua prova vai ser a vigência constitucional, porque, como eu falei, tem muitas coisas ali do CTN que, né, não foram recepcionadas pelo nosso texto constitucional e que, portanto, a gente tem que fazer essa leitura conjunta, verificando o que está escrito lá com as premissas que foram colocadas no nosso texto constitucional de 88. E a gente faz esse check, né, dos textos
e então compreende como é que a banda toca real atual agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu... Ó, primeiro aqui no artigo 145 da Constituição, a gente vai ver tributos que podem ser instituídos por todos os entes. União, estados, Distrito Federal, municípios, então impostos, taxas e contribuições de melhoria, que a gente já tem uma primeira premissa. Depois, esse artigo 146, você tem que fazer um mantra diário com esse artigo 146 e visitar todas as possibilidades diariamente nesse artigo, porque a incidência dele na OAB e concursos é muito alta. Por que é muito alta? Porque a regra geral para instituir um imposto é lei ordinária. Só não vai ser lei ordinária quando for hipótese específica de lei complementar. Além de outras hipóteses que estão previstas ao longo do texto constitucional, então não está só no 146, mas o 146 já é algo muito importante para você lembrar. Aqui existem várias disciplinas, ó, as limitações constitucionais ao poder tributário, então quando vai falar de princípios, tem que ser por lei complementar, esse tipo de coisa. Então vamos dizer assim que a leitura e o estudo do 146 da Constituição já te elimina boas questões na prova, já te ajuda bastante a discernir o que vai para a lei ordinária, o que é tema de lei complementar. Mas o que realmente eu queria mostrar para vocês, ó, aqui é um exemplo, ó. Fora do 146, está no 148, empréstimos compulsórios da União, que a gente viu no encontro anterior. O que eu queria mostrar para vocês é aqui o seguinte, ó, depois que passa as limitações constitucionais ao poder tributário, existe a divisão ente por ente dos tributos de competência de cada ente. Então, no 153, vocês vão encontrar os impostos da União, tá? Todos esses daí que vocês estão vendo nos incisos. Depois a gente vai lá para o 155. Lá no 155, a gente vai encontrar a competência dos estados. Eu passei o 155. Aqui, ó. Impostos dos estados e do Distrito Federal, 155, para depois a gente chegar nos municípios. Eu sou especialista em tributos municipais, então, para mim, eu já pulo, só vou direto para os tributos do município, que I love municípios. 156, então, vai falar aí dos tributos que compete aos municípios. Então, percebam que hoje, através da leitura daqueles dois dispositivos, nós aprendemos que as competências estão bem delimitadas pelo texto constitucional, então nós temos previsões específicas para cada ente, temos lá, como a gente viu no 145, uma competência comum, né, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, nós temos a especificidade de cada imposto para cada ente no 153, União, 155, Estados e Distrito Federal, estados, perdão, e artigo 156, municípios. Então, a gente tem essa divisão bonitinho e fora as previsões que estão ao redor aí na nossa Constituição, que são previsões específicas, como empréstimos compulsórios, a necessidade de lei complementar, impostos novos que não estão previstos no nosso texto constitucional, a União pode instituir, desde que respeite os requisitos lá do 154, inciso 1º, o que acabamos de ver que torna totalmente inócua essa redação do artigo 17, que diz que são apenas os exclusivamente que constam no CTN, que são os impostos do Sistema Tributário Nacional. Não está atualizada essa redação, porque hoje a gente acabou de ver que a União pode, então, instituir coisas novas. Então, não é exclusivo que está no CTN. A União pode instituir, mediante lei complementar e obedecida àqueles critérios do 154, inciso 1º. Tá bom? Espero que você tenha gostado do encontro de hoje. Me avisem se nos comentários se tá legal essa série, se tá legal esse tipo de estudo. Eu não consigo aprofundar com vocês da forma que eu gostaria, como eu faria numa aula,
né, em que a gente iria discutir muitas outras coisas que estão envolvidas. Gente, cada tema que eu trago aqui para vocês, eu fico morrendo de medo, porque tem tantas discussões sobre tudo que eu estou falando aqui, e aí eu não quero, e já deixo até gravado isso, eu não quero que vocês acreditem que o que estou falando aqui basta, acabou, não preciso mais estudar. Não é isso, gente. A minha ideia é assim, é mastigar a coisa para você conseguir compreender o mínimo para poder conseguir estudar e se aprofundar, caso queira, que isso aqui não é um aprofundamento, isso aqui é apenas uma leitura mais ativa, em que eu estou esquematizando e tornando talvez de mais fácil compreensão, né? Mas é isso vocês que me digam nos comentários. Outros vídeos, pessoal, durante a semana, fica um pouco difícil de eu trazer. Por quê? Porque minha rotina é muito corrida. Esse vídeo já é bem difícil eu lançar aqui no YouTube semanalmente, né? Por conta das atividades fora aqui do YouTube, né? E o YouTube, para mim, é um canal... meu canal, ele não é um canal sem pessoas, né? Existem pessoas aqui, e mesmo com a quantidade não sendo comparável a outras pessoas que trabalham nesse ramo na internet, outros professores de direito tributário que tem um canal bombando aí, eu ainda prezo os poucos e muito queridos que eu tenho aqui. Então, por isso que eu não abandono. Então, pelo menos isso eu quero entregar para vocês. Agora, mais, eu não sei se eu consigo, por conta da minha rotina. Mas aí vocês também me falem, porque eu não vou trazer se ninguém se interessar, ninguém estiver me assistindo. Então, vocês me digam também se querem vídeos diferentes, se vocês querem ver rotina, se vocês querem que eu indique obras, né? É bacana esse feedback também para mim. Enquanto eu não arrumo tempo para fazer isso, eu espero o feedback de vocês. Pode ser que eu pense em outras coisas, acabe publicando, não sei, mas pelo menos essa série é o meu compromisso esse ano com vocês, tá bom? Um forte abraço, um bom domingo para quem está me assistindo no domingo e bom dia aí para você que está me assistindo fora do domingo e eu não sei o dia. Tchau, gente.